Olá, boa noite, bom final de semana a todos. Vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Atos, nossa leitura comentada do livro de Atos, capítulo 5. Hoje vamos ler do 17 até o 29. Vamos dividir essa perícope em duas partes por ser muito grande. Diz assim: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisso, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Muito bem, para a gente entender isso aqui, a gente vai ter que voltar um pouquinho, né? Nunca ler versículo solto, eu sempre falo isso, nunca ler texto solto, tudo tem um contexto, né? Aquilo que vem antes, aquilo que vem depois. Né? Eu dei o exemplo de uma pessoa andando na rua, tem duas pessoas paradas conversando, e essa que passa ouve parte da conversa. Né? E eu disse que na minha terra chama-se isso de pegar o bonde andando, ou seja, ela pegou parte da conversa. Ela não sabe o que veio antes, nem sabe o que veio depois. Então, consequentemente, o risco dela ter o entendimento errado do assunto que estava acontecendo ali é muito grande. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo antes para poder entender o que está acontecendo agora. Uma das facetas do ministério de Jesus era ensinar a interpretação correta das Sagradas Escrituras. Ensinar o que realmente era a vontade expressa de Deus. Podemos ver isso muito claramente, já falei isso aqui outro dia, na coletânea de discursos que Mateus fez lá no Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7, né, onde Jesus diz: Vocês entendem desse jeito, porém... Né? Então Jesus dá a interpretação dos doutores da lei e Jesus diz qual é a vontade de Deus. Isso aí sobre diversos assuntos. Como eu já disse antes, na cultura judaica, a liderança religiosa e a liderança política é uma coisa só. Inclusive, em alguns casos, tem até opinião médica. Né? Quando uma pessoa era suspeita de estar leprosa, ela era levada para o sacerdote a testar se aquela pessoa realmente estava leprosa. E quando Jesus curou o leproso, falou: se apresente ao sacerdote
Para quê? Para que o sacerdote atestasse que ele era leproso, porém já estava curado. Então, o que nos interessa é que a liderança política e religiosa se mesclava, e Jesus vinha e falava contra a interpretação da liderança religiosa e política. E isso aí representou, claro, muito aborrecimento para essa liderança, e até esse aí o motivo da sua condenação. Então Jesus era um marginal diante da liderança judaica. Quando Jesus morre, aquilo se transforma num alívio para eles. Não perturba mais a gente, né? Esse aí já foi. Mas eles se enganaram, porque os seguidores aí mesmo que se juntaram, e aí mesmo, conforme nós estamos acompanhando aqui na leitura do livro, os seguidores, né, de Jesus o número de seguidores foi aumentando de maneira muito rápida, de maneira assustadora. E os milagres acontecendo, e isso foi, é claro, minando a credibilidade da liderança religiosa e política de Israel. Né? Na última perícope, nós lemos que os apóstolos faziam muitos milagres. Quer dizer, na realidade, não eram os apóstolos. Quem fazia os milagres era Deus, através dos apóstolos, através da igreja. Eu falei aqui que a igreja tinha a autoridade de Deus. Né? Jesus deu autoridade à igreja. É isso que se chama em nome de Jesus, ou seja, na autoridade de Jesus. Eu andei explicando isso aqui, e se não me engano hoje é a 4ª ou 5ª vez que eu falo isso. Então a igreja, sob a autoridade de Jesus, realizava milagres. No verso 17, que nós começamos a ler hoje, o sumo sacerdote, ou seja, o líder lá da liderança religiosa judaica, junto com a seita dos saduceus, eu falei aqui em partidos políticos, né? Como em todo lugar, né? Nos Estados Unidos hoje nós estamos lá com uma eleição lá de 2 presidentes, né, da República. Aqui no Brasil agora, amanhã vai ter eleição aí para prefeito, para vereador. Então, esses prefeitos e esses vereadores são divididos em partidos, e lá em Israel não era diferente. Né? Então nós tínhamos os fariseus, nós tínhamos os saduceus, os principais partidos políticos, e também nós tínhamos os zelotes, cada qual com suas características, próprias, né? que não é o caso aqui agora. Só estou explicando aqui o que é saduceu. Então a liderança, né, ficou irritada porque a igreja estava fazendo milagres, então mandaram prender os apóstolos. Mais uma vez, os apóstolos, porque eles foram ameaçados, lembra? Se vocês tornarem a falar o nome de Jesus, vocês vão sofrer as consequências. E é o que está acontecendo aqui. Para não perder o moral, como está dizendo, né? Eles pegaram os apóstolos e prenderam. Mas de noite, diz o texto, apareceu um anjo, e o anjo, o texto aqui não explica como, mas os levou para fora, apesar das portas fechadas, apesar dos guardas. A guarda era uma guarda bem acirrada, vamos dizer assim, mas o texto não explica, mas diz que foi um anjo que tirou. Então foi de forma milagrosa, o anjo os tirou do cárcere. Mas o anjo dá uma instrução para eles. Olha, logo de manhã vocês vão lá para o templo e continuam pregando. Como eu sempre tenho falado, esses homens não paravam de pregar. Quando não estavam pregando, estavam o quê? Estavam pregando. Eles não paravam. Então, eles estavam na prisão porque estavam pregando. O anjo vem e solta, mas o anjo fala, vai para o templo. E, né, o que é o templo, gente, é importante. É o núcleo da religião judaica. Né? É onde se ensina o judaísmo. E é justamente para lá que os discípulos vão para o templo, como Jesus fazia isso também.
ia para o templo, como Paulo fazia também, ia para o templo e ficava ensinando a respeito de Jesus no templo, nas sinagogas. Né? No dia seguinte, então, a liderança manda buscar os apóstolos que deviam estar na prisão. Quando eles chegam lá, tá os guardas já todos tranquilos, sem saber de nada, né? Sem notícia nenhuma, as portas fechadas, tudo como devia estar, menos os apóstolos dentro da cela. E quando relatam isso para a liderança fica assustada. Ué, como pode? Uma guarda forte, uma guarda reforçada, as portas trancadas, bem fechadas. Como eles não estão mais lá? Eles ficam também apavorados. O texto usa... qual é a palavra que o texto usa aqui? Usa, ficaram perplexos a respeito deles, né? Perplexo, abismados, assustados, sem entender o que estava acontecendo. Mas nesse momento que a liderança está recebendo essa notícia e ficam sem entender, se antes eles já estavam tontos, agora então que ficaram mais ainda. Mas eis que de repente chega alguém e avisa: olha, os homens que deviam estar presos, que vocês recolheram no cárcere, na prisão, eles estão lá no templo pregando. E agora? Aí eles mandam de novo a guarda atrás deles. Só que eles foram buscar os apóstolos no templo, mas o texto esclarece que eles trouxeram sem violência, né? Trouxeram, mas sem truculência. Trouxeram diante do sinédrio, que é justamente a liderança, né? Vamos dizer assim, uma espécie de um tribunal, né? Os grandes líderes se reuniam para tomar algumas decisões. E a decisão no momento aí é quanto a esse grande problema que os seguidores de Jesus estão causando para a liderança judaica. E o sumo sacerdote fala para ele: ó, rapaz, nós não falamos que vocês estavam proibidos de pregar o nome de Jesus, e vocês continuam pregando o nome de Jesus, e o pior, vocês estão dizendo que nós somos os culpados da morte dele? O diálogo é esse. Vocês estão dizendo que nós somos os culpados? Cá entre nós. Claro que eram. Claro que eram. E vocês estão dizendo que nós somos os culpados da morte deles? Aí sim que vem o verso de número 29, que diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A gente vai parar por aqui hoje. Antes, na primeira vez que eles sofreram a ameaça da liderança judaica, né, não falem mais no nome do Senhor Jesus. Eles disseram a mesma coisa. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos parar de falar o que vimos e ouvimos. Isso antes, quando eles soltaram, a liderança soltou. E agora eles repetem isso. Nós não podemos parar de pregar. Nós não podemos desobedecer a Deus. O que é mais importante, obedecer a Deus ou obedecer aos homens? É o discurso deles aqui agora. Eu quero deixar essa pergunta para vocês. A pergunta que caberia num momento como esse, né, diante das autoridades, diante de uma guarda reforçada, os discípulos dizem: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A pergunta que fica é justamente essa: o que mais importa? O que move o seu coração? Talvez seja o seu curso universitário, talvez seja o seu casamento, talvez seja o seu emprego, a sua empresa, talvez seja o seu automóvel, talvez seja o seu cantor favorito, seu clube de futebol. Eu não sei. Cada um de nós tem um motor no coração que nos motiva,
na direção de alguma coisa. Talvez o motivo da sua vida seja a sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo, a sua parentela. Alguma coisa move seu coração, isso aí eu tenho certeza. Seu coração não é vazio. Algo pulsa dentro do seu coração. E a pergunta é justamente essa. O que pulsa no seu coração? O que te motiva? O que é a razão da sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que a sua vida ela é muito breve? Para alguns, ela é mais breve ainda. Né? Quantos jovens de 30, 40 anos que a gente conhece, que tem o seu momento de vida interrompido? Eu conheci um menininho de 9 anos que morreu do coração. E todos nós conhecemos casos parecidos, né? Nem todos nós chegamos aos 100 anos, nem todos nós chegamos aos 120 anos. Em algum momento, essa vida vai parar. E o que nós mais temos preservado, o que mais nós temos valorizado durante esses 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos? O que tem movido o nosso coração? O que importa? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Quais são os valores que permeiam o seu coração? Quarta-feira, dia 18, o reverendo Hélio Mafra estará aqui nesse canal. Ele vai falar sobre a Bíblia, né, as Escrituras, a Palavra de Deus e a pós-modernidade. Quando criança, eu aprendi na minha casa, na minha mãe, do meu pai, eu aprendi que existiam os 10 mandamentos. Né? Eu creio que a maioria das pessoas aprenderam isso também. Teve um filme muito famoso que vendeu muito, na lista dos grandes filmes que mais venderam da história do cinema, os 10 mandamentos. Eu não vou arriscar falar o nome do ator, mas esse filme vendeu muito, e ficavam filas nas portas, muitos religiosos, né, ficavam nas bilheterias do cinema para assistir esse filme, os 10 mandamentos. E muita gente tem os 10 mandamentos de cor, mas na realidade são 613 mandamentos, não são 10, são 613. Se você tiver paciência de ir lá na Torá e for contar, né, são 613. Eu nunca contei não, tá? Mas eu sei que são 613. Jesus veio e disse que os 613 se resumiam em 2. O que Jesus quis dizer para os religiosos? Que diziam que seguiam os 613 mandamentos. Olha a questão do conflito entre Jesus e a liderança religiosa. Os religiosos diziam que cumpriam os 603 mandamentos. Jesus os chamava de cortes de víboras, Jesus os chamava de hipócritas, Jesus os chamava de sepulcros caiados, né? Pintados por fora, mas podres por dentro. Jesus falava que eles não eram capazes de cumprir um mandamento e eles se diziam cumpridores de 613. Daí que vem a palavra fariseu, né? Aquele que diz, mas não vive. E Jesus vem e diz que é o seguinte, que se pegarmos aquelas 613 leis e colocarmos num liquidificador e bater 613 leis no liquidificador, quando ele pegar aquele líquido e derramar, o que vai sair desse liquidificador? Vai sair o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a ti mesmo. Aquelas 613 leis, o que elas apontavam, o que elas queriam dizer, o que elas queriam nos ensinar era justamente isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque o amor é o motor da vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus é amor. O apóstolo Paulo escreveu: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não for por amor não vale de nada. Ainda que eu tenha fé capaz de transplantar uma montanha, se não for por amor não vale nada. Ainda que eu seja capaz de entregar o meu corpo em sacrifício, se não for por amor não vale nada. O apóstolo Paulo escreveu isso, Coríntios 13. E o que move o seu coração? Os discípulos estão dizendo: antes importa ouvir a Deus do que aos homens. E o que nós temos ouvido? Que tipo de música? Que tipo de programação? Que tipo de conversa? O que tem saído dos nossos lábios? O que importa não é o que entra, o que importa é o que sai pela boca do homem. A boca fala do que o coração está cheio, diz a Bíblia. Então, dia 18, quarta-feira, o reverendo Hélio Mafra vai falar para a gente sobre as Escrituras, sobre as 613, não sei se ele vai falar sobre as 613 leis, se ele vai falar sobre as 10, ou se ele vai falar sobre as 2 que Jesus falou. Ele vai falar sobre o que a Bíblia fala. Isso eu sei que ele vai falar. Ele vai falar sobre o que a Bíblia fala. E ele vai falar sobre o que a vida, hoje é dia 14, né? 14 de novembro de 2020, o que o tempo do dia 14 de novembro de 2020, o que o século 21 diz pra gente. E quem a gente ouve? Lá no Éden, existia um casal e Deus disse uma coisa para esse casal. Dá uma olhadinha lá em Gênesis, dá uma pesquisadinha, vê se é isso mesmo. Deus disse uma coisa para aquele casal. E veio a serpente, né, que é a personificação do mal, né? Eu disse que eu sou fora em diabo aqui quando está escrito na Bíblia, né? Então, ali é a serpente, a personificação do mal. E vem para esse casal e fala uma outra coisa. Então, aquele casal, eles tinham duas alternativas: ou ouvia o que Deus falou para eles, ou ouvia o que a personificação do mal falou para eles. A quem foi que eles deram crédito? A quem foi que eles ouviram? Dá uma olhadinha lá em Gênesis, logo no início de Gênesis fala isso. E esses homens perguntam não, eles afirmam: mas importa ouvir a Deus do que aos homens? E a pergunta que fica é essa: a quem temos ouvido? Quarta-feira, nesse canal, dia 18, reverendo Hélio Mafra vai falar conosco sobre a Bíblia e a pós-modernidade. A pós-modernidade é uma época onde não existe leis, onde tudo é relativo, tudo pode, tudo muda, tudo a qualquer momento deixa de ser, porque já não era antes. E como já não era antes, pode ser qualquer coisa, ou pode deixar de ser, quem sabe, não é nada. Mas vamos ouvir o reverendo Hélio, quarta-feira, dia 18. Inscrevam-se no canal. O pessoal tem cobrado para eu falar meu nome. Meu nome é Orlando Brasil. Eu sempre esqueço. Orlando Brasil é meu nome. Inscrevam-se no meu canal. Nesse canal, perdão. Meu telefone está aberto. Meu WhatsApp está aberto. Tá? Cristianismo em Foco. Compartilhem com seus amigos. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode usar meu telefone. Tá? Se não concordarem com alguma coisa, eu estou disposto a ouvir.
Se quiserem me convidar para tomar um cafezinho, um copo d'água na sua casa, para a gente conversar, orar, ler a Bíblia juntos, sem religiosidade. O reverendo Joaquim esteve conosco na quarta-feira falando sobre Salmos. E ele fez um convite para que as pessoas fossem lá na igreja, que eu falei, a igreja dele. Ele falou, não, a igreja do Senhor. E ele está certo, foi uma força de expressão que eu usei, a igreja do Senhor. E foi dito que é aberto para todos. Então, não tem essa de religião, tá? É para quem quiser, tá? Então, esse convite também de chamar para conversar é para qualquer religião. Eu vou respeitar a sua religião, seja ela qual for, tá? Porque a questão de valor é uma questão individual e deve ser respeitada, né? Questão de opinião, questão de crença. Tá bom, pessoal? Inscrevam-se no canal, compartilhem, orem por mim. E amanhã a gente dá prosseguimento aí a partir do verso 30 do capítulo 5. Tá bom? Uma boa noite. Até amanhã não. Amanhã não tem. Vai ser segunda-feira, amanhã é domingo. Tá bom? Fiquem com Deus.